no Sírio, muito Patolino e Pato Donald vai morrer, cara. Muito Patolino e Pato Donald, cara. Vão se dar muito mal esses patos, coitado, né? Ainda bem que não sou um pato. Beleza. Positivismo jurídico é Herbert Hart. Uma coisa que me deixou triste é que, apesar de ser sírio, não vai ter feriado pra mim. Vou ter aula segunda. Faculdade é outra história mesmo. Eu tô doido, cara. Eu espero que tenha um feriado aí no meio da semana. Não sei se é Dia das Crianças, mas se for, estamos igualmente ferrados porque não muda nada. É isso mesmo, porque não tem criança, poxa. Bora lá. Crítica a Austin. O Austin, né, como já foi retratado, como já foi dito em outros vídeos de ED, ele tinha aquela ideia de ordens coercitivas baseadas em ameaças que se respaldam em uma obediência habitual. E essas ordens coercitivas são a força, são um comando. Isso não é correto, né, cara? O direito, ele não é assim. Aí você tem a diferença entre ordem de um gangster e a existência de um coletor de impostos. Herbert Hart, ou como eu quero chamar aqui de Herbert Richards, ele vai começar sua teoria distribuindo sopapos na teoria do Austin. Aí tá. Ordem de um gangster. Comando imperativo. Sentir-se obrigado. E ameaça de violência. Deixa eu só corrigir. Sentir-se obrigatório? Como assim, cara? Como assim? Parece que é insano, cara. Parece que é idiota. Obrigado. De nada. Poxa. Sentir-se obrigado. Beleza. E ter obrigação. Instância de governo. Regra. A exigência de um coletor de impostos é uma regra impessoal, geral e abstrata. Você tem a obrigação de fazer isso. Você não se sente apenas obrigado. Você tem obrigação porque isso é expresso na lei. Instância de governo. A ordem de um gangster não é expressa na lei. Então você não tem a obrigação de seguir o que ele manda. Mas você se sente obrigado porque ele se utiliza de crueldade, brutalidade, violência, ameaça. É que nem sabe o Soldado Invernal. O que acontece com o Soldado Invernal? Ele teve uma lavagem cerebral. Ele lá ficou com um braço de metal e tal. Ele poderia deixar de seguir lá as obrigações? Até poderia em certo momento. Mas só que não. Não, peraí. Lavagem cerebral, Davi. Não tem nem como. E é mesmo. Ah, seria tipo assim, o Super-Homem. O Super-Homem e o Lex, né? Aí o Super-Homem ele é obrigado, né, a matar o Batman. Mas só que ele se sente obrigado. Isso não é obrigação dele, entende? Não é obrigação do Super-Homem matar o Batman. Mas só que ele se sente obrigado porque o Lex aí, vamos fazer aqui o Lex como gangster, ele está ameaçando a mãe dele de morte. Entendeu? Então ele se sente obrigado a fazer uma coisa que ele não quer. Mas ele não tem obrigação expressa na lei dizendo, olha, o Super-Homem tem que matar o Batman. Não tem isso. Esse é um exemplo até bem legalzinho que eu acabei de pensar, mano. Que coisa insana. Hart, distensão entre regra e hábito. Distensão, cara. Égua. Essa minha visão tá cada vez... cara. Distinção, cara. Distensão. Parece... Nossa. É muita insanidade pra uma pessoa. Distensão. Aspecto interno e externo. Tá, o hábito, por exemplo, nós temos aqui o seguinte. Na Inglaterra, tem-se o hábito de ir no cinema toda semana. Só que se uma pessoa deixar de ir... Se uma pessoa deixar de ir no cinema numa semana, isso não vai conferir nada de ruim a ele. Não é prejudicial a falta disso, correto?
não é prejudicial. Você vai, um dia que você não for, você não está perdendo nada, nem mesmo eles. A não ser grana, mas isso você não está perdendo nada. Isso não é algo que o Estado te obriga. Mas a regra, você segue ela diversas vezes. E se você deixar de cumprir ela, você sofre uma sanção. Então, se você tem o hábito que você faz e tal, beleza, é rotineiro isso, e você deixa de fazer, não tem problema. A ausência não é prejudicial. Agora, a ausência, quando você não cumpre com uma regra, com uma norma, isso tem problema. Essa ausência é prejudicial, porque ela está expressa na lei e você não está obedecendo a lei. Você deve obedecer a lei. O que é o direito para o Herbert Richards? Vamos lá. Regras primárias e secundárias. As primárias são de conduta do cidadão, aos cidadãos. Remete aos cidadãos, né? As secundárias são regras sobre as regras. Aos funcionários do Estado. Regras sobre regras é como essas regras devem estar dispostas, né? A forma delas é importante nesse caso. Você tem regras de alteração, de julgamento e de reconhecimento. Regras de julgamento resolvem o conceito de ineficácia. Regras de alteração acabam com um caráter estético. E a mais importante aí que nós vemos que há uma ênfase é a regra de reconhecimento. Acabar com a incerteza. Reconhece regras válidas. Você se lembra, não sei se você se lembra, mas tanto faz. Há um vídeo aqui também de ED1. Acho que saiu no mês de junho. É logo a página final já. O último vídeo de ED1 sobre a página final, sabe? No caderno. E trata do teste de pedigree de Hart. Por que teste de pedigree? Porque o teste de pedigree ele vai remeter à linhagem, à origem da norma. E assim você tem uma ideia do que é regra válida e inválida, constitucional e infraconstitucional. Teste de pedigree. Pesquise na internet ou em livros. Tem bastante coisa falando sobre esse rapaz, né? Rapaz não, já um velho. Não é nem era, porque, né? Em 92 ele já tinha e partido dessa para melhor. Casos fáceis e casos difíceis. Casos fáceis, né? Casos difíceis. Casos ambíguos. Regras não muito claras. Penumbras de dúvida. Divergência de como interpretar uma regra. O positivismo de Hart é renovado. Ele não prescreve como o direito deve ser. A teoria do Austin era imperativista. Regra, aspecto interno, exterior. Hábito, aspecto externo. Aspecto externo é conduta externa de um cumprimento da norma. Aspecto interno é convicção própria de o quê? Segui-la? É isso? Cabe... Poder discricionário. Consequências da incompletude e da indeterminação. Poder discricionário é liberdade, né? Do juiz ter a sua função de decidir num caso. O problema é que as regras não podem ser criadas após o fato, elas já têm que estar pré-estabelecidas, né? Poder intersticial.
Intersticial vem de interstício, parece que ela disse. Período, momento. Poder intersticial consciencioso. Só um momento. Égua. Esqueci de anotar o que era consciencioso. Consciencioso, pera aí. Bora ver se alguém tem a resposta pra isso. Agora voltou normal, rapaz? Que bom, hein? Consciencioso. Consciencioso. Meticuloso. Que expressa cuidado, minúcia, esmero. Beleza. Poder intersticial consciencioso. Poderes do juiz são específicos em momentos restritos, ou seja, ele tem capacidades específicas em momentos restritos. Ele possui, nesse caso aqui, há uma minúcia. Você tem uma especificidade de como e onde o juiz deve agir. Críticas de Dworkin. Eu acredito não ter escrito isso corretamente, mas bora ver o que está escrito. Constrangimentos que estreitam sua escolha. O poder dos legisladores é mais amplo e o dos juízes deve ser mais restrito. Juiz age de acordo com suas próprias crenças e valores. Ou seja, então o problema é que em cada caso vai surgir um novo direito. É isso? Casos difíceis, incompletude, indeterminação, discricionariedade. Cria-se direito a cada caso concreto. Dworkin, ele acredita no ordenamento jurídico completo, como já foi citado em outro vídeo de ED 2. É muito importante para o Dworkin, aqui para o ordenamento jurídico completo, as regras e os princípios. Poder competente para criar lei é o legislativo. O Dworkin acha isso. Prejuízo à legalidade. Criação do direito depois do fato. Para Hart, regras têm textura aberta. Bora ver aqui. Normas de textura aberta. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Mano, esses reflexos de 30 páginas eu não quero não, eu só quero saber o que significa. As regras de textura aberta acolhem os princípios. E se você for buscar na internet, você tem aqui o âmbitojurídico.com, do Francisco Carlos Távora de Albuquerque Caixeta. Reflexos da textura aberta do direito para aplicação das normas jurídicas. Textura diz respeito a texto, logo a palavras e, consequentemente, seus significados. Aberta, por sua vez, é um adjetivo, uma qualidade dessas palavras. Logo, textura aberta concerne a palavras que sempre comportam novos significados. É inerente à natureza da linguagem. Esse é o motivo de os dicionários serem extremamente volumosos, em virtude do elevado número de significados variados que uma mesma palavra pode possuir. O mesmo fenômeno pode acontecer no plano do direito no que tange às suas normas. É notório que elas podem ser decupadas em normas de conduta e de organização, estabelecendo respectivamente padrões gerais de comportamento humano e distribuindo em passantes. Por que eles falam assim, sabe? Por quê? Em passant, competências e atribuições aos órgãos e entidades do poder público. Seja qual for o tipo de norma, ela nunca será individualizada, casuística, pormenorizada. Dessa razão, decorre o fato de que toda norma jurídica possui textura aberta. E aqui você vai ler bastante, esse artigo é realmente interessante, no início ele vai direto ao assunto, que, pelo amor de Deus, é o que mais se necessita nesse mundo, são artigos que vão direto ao assunto. E é isso. Juiz não decide como quer.
O Hart não quer que o juiz fique decidindo. E se você for procurar sobre as críticas do Hart ao Austin, ou as críticas do Hart ao Dworkin, ou do Dworkin ao Hart, procure na internet, ou procure em livros, cara. Tem um livro que a professora recomendou, que é o Conceito do Direito. Parece que é do Herbert Hart. Ela indicou para ler o capítulo 5 e algumas páginas do pós-escrito. Ou pós-escrito, não sei. Pós-escrito, vamos colocar assim. E isso eu vou ler depois, vou trazer vídeos lendo isso aqui. E acabou o vídeo, mais uma vez.